Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. No vídeo de hoje vamos continuar falando da RDC 67 de 2007 e aí falaremos mais especificamente sobre o anexo 5, que traz a manipulação de preparações homeopáticas em farmácias. Bem, a farmácia para executar manipulação de preparações homeopáticas, ela deve possuir, além das áreas comuns referidas lá no anexo 1, as seguintes áreas: uma sala exclusiva para manipulação de preparações homeopáticas, uma área ou local para lavagem e inativação destas preparações, e uma sala exclusiva para coleta de material para o preparo de auto exoterápico. Auto é o mesmo que próprio. Então, auto isoterápico é insumo obtido do próprio paciente, como cálculos, fezes, sangue, secreções, urina, dentre outros. Porém, só a ele é destinado. A sala de manipulação, ela deve ter dimensões adequadas ao número de funcionários que lá trabalhem. Ela deve ter móveis em número e disposição que facilitem o trabalho desenvolvido, bem como sua limpeza e a sua manutenção, e ela deve estar localizada em área de baixa incidência de radiações e também de odores fortes. Esta sala de manipulação, além dos equipamentos básicos que são descritos no anexo 1 desta resolução, ela deve ter os seguintes equipamentos específicos. Então, o alcômetro de Gay-Lussac, e aí, para quem não lembra, ele é um instrumento para medir o teor de álcool de uma solução água mais álcool, e uma balança de uso exclusivo para estas preparações. Ainda com relação à sala de manipulação, as matrizes, os insumos ativos e os insumos inertes, eles podem ficar armazenados tanto nesta sala de manipulação ou em áreas exclusivas para este fim. E aí, vamos entender estes termos. Matriz é a forma farmacêutica que serve de base para a produção de medicamentos homeopáticos. Então, ela é preparada de acordo com compêndios homeopáticos reconhecidos internacionalmente. O insumo ativo é o ponto de partida para a preparação do medicamento homeopático, que se constitui em droga, fármaco, tintura-mãe ou forma farmacêutica derivada. Já o insumo inerte é a substância utilizada como veículo recipiente para a preparação dos medicamentos homeopáticos. Ainda com relação a esta sala, a água que é utilizada, ela deve atender aos requisitos farmacopeicos estabelecidos para a água purificada. E aí nós já temos aula explicando sobre a aula purificada, e eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. O local de trabalho e os equipamentos, eles devem ser limpos periodicamente. Os utensílios, acessórios e recipientes utilizados para estas preparações, eles devem ser descartáveis. Agora, quando tiver possibilidade de sua reutilização, eles devem ser submetidos a procedimentos adequados de higienização e inativação, e esses processos devem atender às recomendações técnicas nacionais e ou internacionais. E após essa inativação ou higienização, eles devem ser guardados longe de sujidades e também longe de odores. A farmácia que manipula produtos homeopáticos, ela deve ter uma área ou local de lavagem e inativação. E esta área ou local deve ser dotada de estufa para secagem e também inativação de materiais. Deve ter termômetro, respectivos registros de temperatura e do tempo que leva no processo de inativação devem ser mantidos pela farmácia. No caso da existência de uma área específica de lavagem, ao invés de uma sala de lavagem, ela pode ser compartilhada em momentos distintos para a lavagem de outros recipientes, outros utensílios ou acessórios utilizados na manipulação de preparações não homeopáticas. E aí deve-se obedecer a procedimentos escritos. Os funcionários que estão envolvidos diretamente no processo de manipulação, eles devem estar devidamente higienizados e não podem estar odorizados. Para a farmácia fazer o preparo de heteroisoterápicos,
que são os insumos ativos externos ao paciente e que de alguma forma o sensibilizem, como alérgenos, poeira, pólen, solvente e outros. E aí, quando eles forem provenientes de especialidades farmacêuticas que são sujeitas à prescrição médica, eles devem estar acompanhados da respectiva receita. Caso a farmácia utilize especialidades farmacêuticas que contenham substâncias sujeitas a controle especial para a preparação do éter isoterápico, ela deve ser realizada a partir do estoque do próprio estabelecimento, ou então pode ser proveniente do próprio paciente. E aí deve se obedecer às exigências da legislação específica vigente e aí necessitando, neste caso, da autorização especial que é emitida pela Anvisa. A preparação e também a dispensação de heteroisoterápicos de potência igual ou acima de 6CH ou 12DH, com matrizes obtidas de laboratórios industriais homeopáticos, não necessitam da autorização especial que é emitida pela Anvisa. Deve ainda existir procedimentos operacionais padrão para todas as etapas desse processo de produção. Já na preparação de autoisoterápico, e aí neste caso é aquele insumo ativo obtido do próprio paciente e só a ele é destinado, a farmácia ela deve possuir uma sala específica para esta coleta e para esta manipulação, até 12CH ou 24DH, seguindo os preceitos da Farmacopeia Homeopática Brasileira, edição em vigor. E para que a farmácia ela possa garantir a efetiva inativação microbiana destas preparações, deve ser realizado um monitoramento periódico do processo de inativação e esses registros eles devem ser mantidos. Devem existir ainda procedimentos escritos de biossegurança, de forma a garantir a segurança microbiológica da sala de coleta e também da sala de manipulação. E aí, nesses procedimentos escritos, deve ter os seguintes itens: as normas e condutas de segurança biológica, de segurança ocupacional e de segurança ambiental, as instruções de uso dos equipamentos de proteção individual, os procedimentos em caso de acidente com estes autoisoterápicos e como deve ser o manuseio deste material. Agora falaremos sobre a rotulagem destas preparações. Com relação à tintura-mãe, e para quem não lembra, a tintura-mãe é a preparação líquida resultante de ação de líquido extrator adequado sobre uma determinada droga de origem animal ou vegetal. E aí esta tintura-mãe, ela deve ser identificada por meio de rótulo interno, ou seja, o rótulo da própria farmácia, ou identificada com o rótulo do fornecedor. E este rótulo ele deve ser de acordo com normas internacionais de nomenclatura e também com legislação específica. E este rótulo ele deve ter os seguintes dados: o nome científico da droga, a data de fabricação, o prazo de validade, qual foi a parte usada da planta ou do animal, como deve ser a conservação dessa tintura-mãe, qual o seu grau alcoólico, a classificação toxicológica, quando for o caso, e o número do lote. Já a rotulagem da matriz, que é um insumo ativo de estoque para a preparação de medicamentos homeopáticos, ela segue as mesmas exigências descritas no slide anterior para a tintura-mãe, acrescida das seguintes informações. Então, deve constar a dinamização, que é o processo de diluição seguida de sucções, a escala, que é a proporção entre o insumo ativo e o insumo inerte empregada na preparação das diferentes dinamizações, e o método utilizado. Qual é o insumo inerte e o grau alcoólico, quando for o caso, a data de manipulação, o prazo de validade com mês e ano e a origem. O teor alcoólico das matrizes estocadas, ela deve seguir as recomendações da Farmacopeia Homeopática Brasileira. Só explicando melhor sobre as escalas, a escala centesimal, a escala decimal e a escala 50 milesimal. A escala centesimal ela é preparada na proporção de 1 para 100, ou seja, uma parte do insumo ativo em 99 partes de insumo inerte, perfazendo um total de 100 partes. A escala decimal
ela é preparada na proporção de 1:10, ou seja, uma parte do insumo ativo em 9 partes do insumo inerte, perfazendo um total de 10 partes. E a escala 50 milesimal, ela é preparada na proporção de 1:50.000. Bem, no rótulo das formas farmacêuticas para dispensação, deve constar o nome da preparação, qual a dinamização, a escala e o método utilizado, a forma farmacêutica, que é o estado final de apresentação dos princípios ativos farmacêuticos, qual a quantidade e unidade, a data que foi manipulado, o prazo de validade, constando mês e ano, a identificação da farmácia com o CNPJ, o endereço completo desta farmácia, o nome do farmacêutico responsável com seu respectivo número de CRF e nas preparações homeopáticas magistrais deve constar ainda o nome do paciente e também do prescritor. Bem, toda preparação homeopática, ela deve apresentar no seu rótulo o prazo de validade e, quando necessário, a indicação de como deve ser a sua conservação. O prazo de validade das matrizes das preparações para dispensação deve ser estabelecidos caso a caso, conforme a Farmacopeia Homeopática Brasileira. Vamos falar um pouquinho agora sobre o controle de qualidade. Então, com relação aos insumos inertes, que é aquela substância complementar de natureza definida, desprovida de propriedades farmacológicas ou terapêuticas e que é empregada como veículo recipiente, a farmácia ela deve analisar as características organolépticas, sua solubilidade, pH, peso, volume, ponto de fusão, densidade. Deve também realizar uma avaliação do laudo de análise do fabricante ou do fornecedor. E aí, na ausência de monografia farmacopeica, para que seja comparada as características dos insumos inertes que acabamos de falar, deverá ser utilizada como referência uma literatura científica pertinente. Porém, quando for inexistente também essa literatura científica, poderá ser utilizada a especificação fornecida pelo fornecedor. Já para os insumos ativos, para os quais existem métodos de controle de qualidade, devem ser adquiridos acompanhados dos respectivos certificados de análise. Já os insumos ativos, que não existem métodos de controle de qualidade, devem ser adquiridos acompanhados da ação do preparo. O controle de qualidade realizado nas matrizes de estoque devem ser realizadas análise microbiológica por amostragem representativa e esses registros eles devem ser mantidos. A farmácia pode, por meio de processos controlados e registrados, estipular a periodicidade adequada para as análises, de forma a garantir a qualidade de suas matrizes. E, por fim, para a limpeza e sanitização do piso, da parede e do mobiliário da sala de manipulação de preparações homeopáticas, devem ser usados produtos que não deixem resíduos ou então que deixem odores, sendo indicado o uso de sabão, água e soluções sanitizantes. Já as bancadas de trabalho, elas devem ser limpas com solução hidroalcoólica a 70%.